Beleza, pessoal, então tá gravando, tá? Daí vamos começar então. Tá, então só para lembrar do princípio de Pascal, né? Então aquilo que eu estava comentando na aula passada, é quando você tem uma variação de pressão, né? E essa variação de pressão ela acaba ocorrendo em todos os pontos do fluido, né? Então isso explica, por exemplo, o funcionamento do macaco hidráulico, como eu estava comentando com vocês. A pressão na entrada, né? Que é a razão entre a força de entrada e a área desse pistão, ou do êmbolo, é igual a pressão na saída, que por sua vez é a razão entre a força de saída e a área na saída. Então você nota o quê? Você nota que aumentando essa área você aumenta a força, apesar de você ter uma redução aqui no movimento vertical, né? Mas você tem justamente essa razão, né, o que prova que a força na saída ela acaba sendo multiplicada a partir da força de entrada. Então isso que é o mais interessante, você consegue aplicar uma força maior, né? Só que, claro, fazendo um deslocamento maior, justamente porque o trabalho, né, o trabalho realizado tem que ser o mesmo na entrada e na saída. Tá? Isso que mostra essa relação final que eu trouxe para vocês. Aí eu parei por aqui na aula passada, né? Eu ia fazer um exemplo, mas isso aqui eu vou deixar na lista para vocês. Então agora nós começamos o princípio de Arquimedes, tá bom? Então para encerrar o assunto da hidrostática, vamos ao princípio de Arquimedes. Vamos ver o que ele quer dizer, qual que é o significado, né? Tá, então nós começamos o seguinte, vamos considerar o seguinte exemplo, pessoal. Eu tenho uma sacola plástica, né, um saco plástico muito fino, tá, e cheio de água. Então imagina que você pega uma sacola, está dentro da piscina, você enche a sacola de água e você amarra. Só um minutinho. Então você amarra a sacola com água. Então basicamente qual é a função da sacola, né? É só para ela separar uma amostra de água dentro dela com uma amostra de água fora dela. Então a gente está, na verdade, tratando de um corpo que está imerso na água, só que ele tem a mesma massa específica da água. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Então a primeira condição que ele coloca é que o saco com água ele está em equilíbrio estático. Então significa o quê? Significa que a soma das forças que agem sobre ele é nula, né? Então vocês sabem que a princípio nós temos a força gravitacional, né? Ou a gente comumente chama de força-peso, que é a força dessa amostra, né, de água. Então é a força gravitacional sobre a amostra de água, tá? Só que como essa amostra de água está em equilíbrio, existe uma força que equilibre, né? Uma força que cancele a força gravitacional. Então vamos tentar entender de onde vem essa força. Na verdade, a gente chama essa força de força de empuxo. Então como que funciona isso? Vocês sabem, né, da aula passada que à medida que você aumenta a profundidade no interior de um líquido, né, a pressão, a chamada pressão hidrostática sobre qualquer ponto que esteja ali dentro, ela vai aumentando gradativamente. Né? Tinha aquela equação P igual a P0 mais ρGH. Né? À medida que você aumenta o H, você aumenta a pressão. Então aqui eu só estou querendo representar o seguinte. Basicamente, pessoal, a pressão ela se origina das colisões, né, entre as partículas e a superfície que envolve essas partículas. Então, no caso, a pressão externa seria a colisão digamos, das moléculas de água, né, com a superfície da sacola plástica. Quanto maior a pressão, maior a força com que as partículas vão colidir. Então, eu quero que vocês notem o seguinte: aqui eu tenho, olha só, como se fosse vetores força, né, causado por colisões microscópicas. E você nota que à medida que você aumenta a profundidade, as forças, no caso, envolvidas aumentam. Ou seja, as colisões de baixo para cima superam as de cima para baixo. E com isso surge o quê? Surge uma força resultante, né? Que é o que nós chamamos de força de empuxo. Tá? Então, igual eu estou falando aqui, ela existe porque a pressão da água que envolve o saco aumenta com a profundidade. Tá? Então isso causa aí uma força resultante. Tá bom? Então vamos lá. Então sabendo que as forças se cancelam, né, ou seja, o saco está em equilíbrio estático, então em módulo, né, essa força Fe tem que ser igual à força gravitacional. E a força gravitacional é o quê? É a massa deste fluido, né, a massa do fluido que está na amostra, dentro da sacola plástica, vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então isso acaba sendo também a relação para a força de empuxo. Tá? Então a força de empuxo sofrida pela amostra, né, é a massa de água que está dentro dessa amostra, ou seja, dentro desse volume, vezes a aceleração da gravidade.
Tá bom? Então esse é o primeiro caso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar outros casos. Em que, vamos supor, o objeto que está aqui, né, ocupando esse volume, não é mais água, são outros tipos de objetos. Então vamos entender o que acontece quando eu coloco outros tipos de materiais. Tá? Então nós retiramos a sacola plástica, você tem aqui um vazio. Né? E nesse mesmo vazio, nesse mesmo volume, eu vou colocar uma pedra. Tá? Então aqui está a amostra, né? A pedra ocupando o mesmo volume. Bem, para as moléculas que estão fora, né, da pedra, não interessa se aquela amostra, né, naquele volume é uma pedra, é uma sacola com água, é ar, não importa. As forças de empuxo, no caso, as forças de colisão, são as mesmas. Né? Depende o quê? Depende só da profundidade, depende ali da área, na verdade, né? Vai depender da área que você tem disponível para colisão, mas a pressão só depende da profundidade. Então a força que vai surgir é exatamente a força de empuxo que existia antes sobre a sacola com água, tá? Então, quando ela ocupa o mesmo volume ali, na mesma posição, na mesma profundidade, você vai ter a mesma força de empuxo, né? Que é resultado ali do ambiente que envolve aquela amostra, tá bom? Só que olha só, vocês sabem, né, que se eu pegar, por exemplo, 1 litro com água e 1 litro com pedra totalmente, né, preenchido, a pedra, né, a rocha, ela vai ter uma massa maior. Por quê? Porque a massa específica ou a densidade, né, nesse caso se fala densidade da pedra, é maior que a da água. Né? Então a força gravitacional ela supera a força de empuxo. Nesse caso, eu pergunto para vocês, o que vai acontecer com a pedra? A pedra ela vai ter uma força resultante, no caso, para baixo, né? Porque a força de empuxo não consegue vencer a força gravitacional. Então ela vai o quê? Ela vai afundar, ela vai acelerar em direção ao fundo da piscina. Tá? Por outro lado, vamos considerar o seguinte, no lugar da pedra, exatamente no mesmo volume, né, eu tenho um objeto de madeira, tá? Um pedaço de madeira. Como eu estou falando aqui, né, ele está sujeito à mesma força de empuxo, né, que depende do quê? Depende da massa do fluido. Pessoal, só um minutinho. Depende da massa do fluido, né, que ocupava aquele volume original, tá? Então a força de empuxo é a mesma. Aí já está surgindo uma pista, né, pessoal? Que a força de empuxo depende do quê? Depende da massa de fluido que ocupa ou que ocupava o volume que agora é ocupado pelo objeto. Então olha só. A gente sabe, né? A gente sabe da observação que a madeira ela é mais leve que a água, ou seja, ela é menos densa que a água, né? Então eu digo que a força gravitacional que ocupa esse volume é menor que a força de empuxo. Ela acaba sendo menor do que o peso da água que ocuparia aquele volume, tá bom? Então nesse caso a força de empuxo ela acaba gerando uma resultante para cima, né? Da soma vetorial da força de empuxo com a força gravitacional surge uma resultante que faz com que a madeira ela acelere em direção à superfície. Então, se você pegar um objeto, por exemplo, você sabe que ele é menos denso que a água, e você afunda esse objeto, você força com que esse objeto afunde, né? O que vai acontecer é que esse objeto ele vai ser acelerado, ele pode até saltar para fora da superfície. Tá bom? Bom, então agora vamos ao enunciado do princípio de Arquimedes. Então você notou o seguinte, você notou que a força de empuxo ela depende basicamente do peso, né, da força-peso sobre a água que ocupava aquele volume. Pessoal, só um minutinho, tá? Eu vou interromper a gravação só um pouquinho. Tá bom? Bem, vamos continuar então, né? Então a força de empuxo, na verdade, pessoal, ele vai depender do peso da água que ocupava aquele volume. Então vamos ao enunciado, né?
Quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, né, uma força de empuxo Fe exercida pelo fluido age sobre o corpo. Tá? A força é dirigida para cima e tem módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Tá bom? Então, quando você tinha lá a amostra de água, né? Quando você tira aquela amostra e você coloca ali naquele lugar uma pedra, uma madeira, é como se ela tivesse deslocado aquela água para cima, para a superfície, né? Ou para outro lugar. Então, quando você desloca, a força de empuxo vai ser igual ao peso da água que foi deslocada, tá? Então, obviamente, né, se o material que está sendo colocado ali ele é mais denso do que a água, ele vai afundar. Se ele é menos denso, ele vai boiar. Né? Tem essa condição, tá bom? Então, olha aqui a fórmula, né, para a força de empuxo, né, a massa do fluido vezes a aceleração da gravidade, a massa do fluido deslocado, né? Aí nós vamos para as condições de flutuação, tá? Então, imagina que você coloca aqui um objeto de massa m, tá? Então ele vai deslocar uma certa quantidade de água, né? Ou seja, o volume que ele está submerso pode não ser o volume todo do objeto. Então, se você pega, por exemplo, um barco, um navio, ele vai, no caso, precisar afundar uma certa quantidade dele até que as forças se equilibrem. Ou seja, à medida que você vai afundando, né? À medida que você vai afundando, essa força de empuxo ela vai aumentando. Porque mais e mais água está sendo deslocada, né? Só que chega um ponto em que a força de empuxo ela equilibra a força gravitacional e o objeto boia. Então é isso que acontece, né? Então aqui quando um corpo flutua, né, o módulo da força de empuxo é igual ao módulo da força gravitacional sobre o corpo, né? Aquilo que a gente já estava comentando, tá? Então olha só, a força gravitacional nesse caso, né, ela é igual a massa do fluido, né, que foi deslocada, vezes a aceleração da gravidade, tá bom? Então é isso que eu tô comentando com vocês, né? Para o objeto flutuar, né, a força gravitacional sobre ele tem que ser igual ao peso, né, do fluido deslocado pelo corpo, tá bom?